Amém. Pode se assentar. Abre aí comigo em Atos 2. Nós estamos falando hoje, ao longo dos últimos 3 cultos, nós temos abordado a mesma mensagem. E é uma mensagem que lida com uma questão tanto quanto básica. Mas eu tenho percebido na minha própria vida que muitas vezes, quando eu sinto o Espírito Santo trazendo convicção ao meu espírito e dizendo: Theo, tem coisas aí que você precisa alinhar, que estão fora de alinhamento, eu estou trazendo aqui o meu prumo. Eu tenho percebido que muitas vezes as coisas que estão fora do padrão dele são coisas básicas. E eu não sei você, mas a gente carrega, ou pelo menos eu carrego, uma ideia que a gente peca nas coisas mais sofisticadas. Mas eu tenho visto que aonde eu o Espírito Santo tem falado: você precisa fortalecer isso, são bases fundamentais da fé. Então uma delas é oração. Fala comigo, oração. Hoje eu vou falar sobre oração, eu vou falar de um aspecto da oração. E semana que vem eu vou continuar ao longo dos 4 domingos, vou falar sobre a mesma mensagem, sobre a parte 2 daquilo que nós vamos falar hoje. Não é uma série, mas eu diria que é uma mensagem comprida que eu estou fatiando em 2. A primeira metade hoje e no final, domingo que vem, semana que vem, então não falte, eu vou continuar com outro aspecto da oração. Eu sei que, nós aqui da Monte Sião somos pessoas que viemos de diversos backgrounds. Eu sei que tem irmãos católicos que frequentam Monte Sião, e eu sei que vieram pessoas da igreja luterana que são aqui parte da Monte Sião. Eu sei de pessoas aqui que frequentavam ou eram membros da igreja episcopal. Tem pessoas que talvez você era agnóstico e hoje você conhece o Senhor Jesus, você está aqui na Monte Sião com a gente. Tem pessoas de diversas, eu conheço até pessoas que eram muçulmanas, que se converteram e estão aqui na Monte Sião. A gente se alegra por tudo isso. E eu começo também a lembrar de pessoas como meus parentes que eram da Metodista e experimentaram o mover do Espírito Santo, e por conta disso existe hoje Monte Sião. Então a Monte Sião, na verdade, traça sua raiz numa denominação, a denominação Metodista, e por conta da renovação do Espírito existe hoje a Monte Sião. Mas você pode perguntar: Theo, por que você está falando isso? Eu digo isso porque quando nós falamos sobre oração, tem algo que Paulo nos ensina, e é algo que você traça o início lá para Atos 2, o Pentecostes. Você provavelmente já ouviu o termo pentecostal, sim? Pentecostal. A gente traça daquilo que, obviamente, tinha a festa do Pentecostes, e os discípulos, os 120, estavam celebrando a festa do Pentecostes, quando naquele momento acontece o fenômeno do batismo do Espírito Santo. Então pessoas começaram a entender que, a festa do Pentecostes, que já exaltava ou celebrava a pessoa do Espírito Santo, com o derramar do Espírito Santo, inicia então a igreja como a gente entende hoje. A igreja primitiva, e no início era primitiva, e depois ela vai seguindo, e hoje, 2000 e poucos anos depois, estamos nós aqui, a igreja de Jesus Cristo. Agora, eu lembro que alguns dias atrás eu estava numa igreja batista tradicional, e fui convidado para pregar nessa igreja, que é uma igreja que talvez não é da mesma maneira como nós adoramos a Deus. Mas eu achei até estranho. Eu conheço o pastor é um homem muito mais experiente do que eu, é um homem mais velho, ele é um cara que eu tenho como amigo. Ele me chamou lá e ele estava conversando, a gente marcou para chegar num certo horário, o culto antes de ter começado, e antes de entrar para o culto, estava tomando café lá no escritório dele. Ele falou assim: Theo, você tem que entender que a nossa igreja é uma igreja batista. E ele falou: eu sei que você sabe, e eu sei disso porque eu estudei em seminário batista. E ele falou assim: eu falei: pastor, fica tranquilo, cara, eu não vou ofender ninguém hoje. Daí ele pegou o café e falou: não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente é uma igreja batista, porque na verdade eu gostaria que a gente se renovasse um pouco mais abertura ao Espírito. Eu falei: então fica tranquilo, pastor, eu vou ofender todo mundo hoje à noite.
Ele falou assim: Theo, eu não sei o que vai acontecer, eu só quero que você venha e tenha liberdade para fazer aquilo que o Espírito Santo quer fazer. A gente está numa transição, nós estamos fazendo a curva. Ele começou a me explicar, ele assumiu essa igreja, era super tradicional, e agora ele falou assim: agora a gente está conseguindo enxergar coisas de maneiras diferentes, e tem sido muito bom. Só que ele falou assim: só que tem alguns irmãos que são aí, que já está faz tempo, antes de eu chegar aqui, e só aquele pessoal bem tradicional. Eu falei: fica tranquilo, eu vou conseguir contornar isso, o Espírito Santo vai fazer o que tem que fazer. E eu comecei minha mensagem aquele dia dizendo: eu sou pentecostal. Você talvez não é pentecostal, mas eu sou carismático, avivado, cheio do Espírito Santo, pentecostal, corabachorabababa. Não, eu não fiz isso, mas eu queria. E eu falei: provavelmente você vai ficar ofendido hoje. Meu intuito não é te ofender, mas o meu intuito é deixar o Espírito Santo fazer o que Ele quiser. Será que nós podemos concordar em dar liberdade para o Espírito Santo hoje? E todo mundo falou assim: amém, amém. E cara, foi um dos melhores cultos que eu lembro no tempo recente de viagens, que eu vi o Espírito Santo se mover, e foi de uma maneira muito natural, mas ao mesmo tempo tão sobrenatural. Sabe, abre aí comigo em Atos 2, versículo 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fala comigo, mesmo lugar. Agora, eu sou uma pessoa que eu sou grato a Deus por tecnologia. Ontem mesmo eu estava com um adolescente, tem 19 anos de idade. Um adolescente, falava com ele sobre tecnologia, internet, redes sociais. E eu estava olhando para ele e eu pensei: esse cara nasceu quando eu já estava no meu segundo e-mail. Ele nasceu em 2000, eu lembro, meu primeiro e-mail era Hotmail, meu segundo era Yahoo. Quem lembra disso? Uol, Bol, essas coisas. E cara, eu estava pensando, esse cara não tem a mínima noção do que é um mundo sem tecnologia, cara. E eu estava conversando com ele, e eu me lembrei que há uns tempos atrás eu estava numa universidade americana, e eu conversava com o vice-presidente dessa universidade, e eles, talvez, nos Estados Unidos, eles são a universidade que tem mais alunos em ensino à distância. E eles têm 25 mil alunos presenciais e quase 120 mil online, ensino à distância. E ele estava me falando sobre o futuro sem ensino à distância. Ele estava me contando, esse vice-presidente, falando o quanto que eles estão depositando dinheiro para ensino à distância. E ele estava falando sobre as vantagens de ensino à distância. E eles estavam falando sobre só 2 países estão na frente dos Estados Unidos na questão de ensino à distância: China e o Brasil. E os Estados Unidos vem terceiro em termos de alunos em ensino à distância. Estava me dando os dados, eu falava: uau, cara. Eu estava impressionado, e de repente eu comecei, conversando com ele, olhando pela janela do escritório dele, eu via então os guindastes, e eu falei: cara, por favor, mas me explica uma coisa, você está falando de ensino à distância, você está me falando os milhões que vocês estão depositando em ensino à distância, mas eu sei que vocês estão depositando dinheiros em prédios, vocês estão construindo, e vocês estão construindo bastante prédios. E daí ele falou assim: sim, a gente está fazendo isso. Por que você está fazendo isso se você acredita tanto em ensino à distância? Ele falou assim para mim: Theo, o futuro é ensino à distância, mas tem certas coisas que a tecnologia nunca vai conseguir suprir. A tecnologia não substitui o contato do aluno com o professor. A tecnologia não substitui o debate que acontece numa sala de aula. A tecnologia não consegue substituir o contato de amizades e relacionamentos de colegas com outros colegas. Ele começou a explicar: no final das contas, você tem ensino à distância, mas você também tem uma experiência, e essa experiência você precisa viver, estar presencial. Enquanto ele falava isso comigo, eu pensei: Deus é a igreja. Sabe, eu amo tecnologia, e glória a Deus por quem está nos assistindo agora, exatamente nesse momento, no YouTube e também nas nossas outras plataformas. Só que a verdade é, e quantos aqui que estão aqui são graças a Deus que você está aqui? Que você está fisicamente nesse lugar, no mesmo lugar. Talvez você nem conheça a pessoa com quem você está sentado ao lado, mas se você puder, vira para ela e falar assim: eu tenho certeza que deve ser uma pessoa boa. E fala assim: eu estou feliz que eu estou do teu lado. Você é bonito e cheiroso. E se não for, só profetiza isso. Amém? Cara, lá em Atos eles estavam no mesmo lugar, assim como nós estamos hoje no mesmo lugar. E nesse mesmo lugar a palavra de Deus diz que de repente, fala comigo, de repente,
Agora, eu fiz isso nos últimos cultos, eu vou fazer isso nesse culto. Na verdade, eu não fiz isso no culto das 8. E eu saí, o Espírito Santo falou para mim: por que você não fez isso? Eu falei: Espírito Santo, é porque eu estava preso no tempo. Ele falou assim: você precisa ser um pouco mais pentecostal. Então no culto das 11 eu fiz isso. Mas sabe o que eu fiz? Sabe, o Senhor começou a falar comigo. Eu tive uma impressão no meu espírito que esse ano 2019 é o ano do de repente para muitos de nós. Ontem à noite eu estava na igreja, lá no Morumbi. E eu sei que a igreja não é um prédio, nós somos a igreja, eu sei isso aqui então. Estava lá no Morumbi e Titus, que é o líder da nossa parte de integração, ele falou: Theo, você precisa escutar esse testemunho. A gente teve raízes, o dia inteiro teve workshops de raízes. Você que é novo aqui na Monte Sião e quer se tornar um membro, você tem que passar pelo raízes, processo raiz. E ontem nós tivemos um workshop dos raízes. E no final do workshop, ele falou assim: veio um homem e me trouxe e me contou uma história que me relatou o testemunho dele, é incrível. Ele falou assim, eu falei: conta pra mim, eu quero escutar. Ele falou: esse cara, ele veio e ele falou assim para mim: Titus, quando teve o lançamento do Por um Legado, o Espírito Santo falou comigo, estava na minha cadeira, o Espírito Santo falou comigo: você tem que participar do Por um Legado, ser um contribuinte fiel com essa quantia. E eu falei: Espírito Santo, eu não posso, eu não tenho dinheiro para fazer esse compromisso. E quando ele falou isso para o Espírito Santo, eu falei: olha, o que importa não é você dar um dinheiro ou uma quantidade que você não consegue se comprometer. Faça algo que você vai ser fiel ao longo de 12 meses do teu compromisso do Por um Legado. E ele falou assim: viu, Espírito Santo? E o Senhor falou para ele: você tem que dar um passo de fé. E ele olhou para a esposa e ele falou assim: o Espírito Santo está falando comigo que eu preciso dar um passo de fé. E ela falou: você sabe a nossa condição, a gente não tem como fazer isso, mas se Deus está falando com você, faça, seja obediente. Ele falou assim: eu vou ser obediente. Ele deu o passo, e ele veio para frente, e ele se comprometeu com esse valor, que ele falou assim: eu nem sei de onde vai vir esse valor, mas estou me comprometendo com isso. Isso foi no domingo. Na quinta-feira da semana seguinte, ele foi trabalhar como ele sempre fez. Agora, o que você tem que entender, e o que eles me explicaram, é que esse cara estava trabalhando numa empresa multinacional e há 3 anos procurando uma promoção. Ele falava com a pessoa acima dele, o supervisor, e o supervisor já sabia. Ele falou assim: a próxima vaga vai ser você. E quando estava prestes a ter a promoção, o supervisor mudou, veio um outro supervisor. Daí vai, estaca zero, tudo de novo, e começa 1 ano, 2 anos falando com esse novo supervisor. E o novo supervisor fala assim: olha, você vai ser o próximo promovido. Quando ele está prestes a ser promovido, depois de mais 3 anos, um outro supervisor. Então ele está no terceiro chefe e falando a mesma coisa. E esse terceiro chefe está falando: olha, a próxima vez vai ser você. Já fazia 7 anos esse processo, 7 anos. E por conta desses 7 anos, tinha algumas outras coisas que eu tentei, outras empreitadas que não deram certo, e eu estou acumulando dívida. Ele falou, e minha situação não estava boa. Assim, eu estava com uma situação que estava me incomodando muito, porque a minha família estava sofrendo com isso. E o Espírito Santo fala comigo: você vai lá e se comprometa com esse valor. Eu falei: Deus, é impossível. Mas eu falei: eu vou ser obediente a essa palavra. Isso foi no domingo. Na quinta-feira ele está saindo do trabalho. Quinta-feira seguinte, ele cruza no estacionamento da empresa com um dos vice-presidentes ou dos diretores, não sei qual que era. Eles falam: ei, como é que você está? Eles começam a conversar. E eles começam a conversar. E ele fala assim: onde você está hoje? Eu estou em tal área. Ele falou assim: e se eu fizesse uma proposta para você participar e vir para trabalhar comigo na minha equipe? Eu falei assim: o que significa isso? O RH vai entrar em contato com você. O RH entra em contato no dia seguinte e ele pula então 2 camadas. Ele vai para cima do supervisor, trabalha com esse cara, e ele falou assim, ele falou para o Tito: você não tem noção, a diferença de salário que eu recebi, de aumento, veio para ser 16 vezes mais o valor que eu me comprometei com Por um Legado. 16 vezes mais. E olha só que interessante, olha como Deus é bom. O RH falou: a gente tem que fechar o teu ciclo anterior para começar uma coisa nova. Então quer dizer que a gente vai ter que te dar o FGTS, todos os teus benefícios, tuas férias. Começaram a fazer todos os cálculos, deram tudo para ele. Era o valor que ele precisava para quitar todas as dívidas que ele vinha arrastando há 7 anos. Quitou tudo, começou no vermelho, estava no vermelho, estava agora de repente no azul. E daí ele falou assim: de repente eu vi Deus agir na minha vida. E quando eu escutei esse testemunho ontem, o Senhor falou comigo: é o ano do de repente. E eu quero falar isso para quem está nesse lugar, que você fala: eu preciso de alguma coisa de repente. Quem está aqui fala: eu preciso de alguma coisa de repente. É todo mundo. E eu não quero falar só financeiramente, eu quero falar sobre, o Senhor falou comigo sobre relacionamentos. Tem a ver com finanças, alguns é finanças, mas eu senti que tem alguns relacionamentos que precisam ser restaurados
de repente. Eu escutei muitas pessoas no espírito, eu escutava pessoas entrando no ano 2019 falando: Deus, eu não aguento mais carregar esse vício. É um hábito que está trazendo destruição para você e para a tua família. E você fala assim: eu preciso quebrar isso. E eu creio que o Senhor vai fazer algo que é no de repente. Amém? Eu senti do Senhor que Ele está trazendo libertações de repente, curas de repente, cura física de repente, cura da alma de repente. Ele vai quitar dívidas de repente. Ele vai restaurar relacionamentos de repente. Ele vai te ajudar a liberar perdão para alguém que te machucou de repente. E você pensa: isso aqui é tanta machucadura, eu vou passar por tanta terapia, vou gastar tanto dinheiro com psicólogo, eu vou precisar fazer tanta... E o Senhor vai falar assim: eu vou trazer uma coisa de repente. Eu não sou contra terapia, eu sou psicólogo, então eu sou a favor disso. Mas eu sei que tem coisas que é o de repente do Espírito Santo que supera qualquer coisa que a ciência pode prover para você. Amém? E hoje eu quero orar por de repente. Se você precisa de um de repente de Deus, feche os teus olhos, abra a tua mão, abra o teu espírito. Eu quero orar com você agora. Senhor Deus, nós como igreja estamos no mesmo lugar. Assim como em Atos 2, versículo 2, nós juntos nesse mesmo lugar, e de repente vem o teu Espírito Santo. Eu peço agora que de repente o Senhor venha restaurar relacionamentos. Eu peço agora que de repente o Senhor venha abrir portas de empregos, que o Senhor venha de repente abrir e dar bolsas de estudos, de repente que o Senhor venha estar trazendo libertação, que de repente o Senhor venha curar traumas, que de repente o Senhor nos liberte de depressão, que de repente o Senhor traga cura física. Pai, seja o que for que nós estamos precisando, cada um aqui, eu peço pelo teu de repente. Eu sei que os testemunhos ainda chegarão daquilo que o Senhor de repente fará. Aquela porta que não abre, que você está batendo, de repente se abrindo. Aquela conexão que você sabe vai me levar para o cumprimento de uma promessa, de repente se conectando. Agora eu peço, Senhor Deus, traz o teu de repente. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós agora com o teu de repente. Agora, com as tuas próprias palavras, verbaliza o teu de repente agora. Comece a tomar posse agora, onde você estiver. Comece a pedir: Deus, vem com de repente aqui. E começa a chamar a existência. Chama a existência agora. Verbaliza para Ele qual que é o teu de repente. Em nome de Jesus, amém. Se você crê, fala amém bem forte comigo. Glória a Deus. Versículo 2, continue comigo do texto. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora, você tem a palavra línguas no versículo 3, e você tem a palavra línguas no versículo 4. É a mesma palavra, só que são duas coisas diferentes. No versículo 3, quando ele fala sobre línguas de fogo, ele está literalmente falando sobre chamas ou labaredas de fogo que vieram e estavam flutuando em cima da cabeça dos 120. Era um sinal, um fenômeno sobrenatural da presença e do derramar do Espírito Santo sobre eles. Fala comigo, sinal. Além desse sinal, tem um outro sinal que é do versículo 4, que são línguas. E essas línguas não são as mesmas línguas do versículo 3, que são chamas. Essas línguas são literalmente o proferir de palavras pela tua boca, línguas. Então aqui o Espírito Santo vem de repente. Os 120 estão no mesmo lugar, fisicamente unidos, uma somente unida, um só Espírito. De repente vem o mover do Espírito, as chamas, as línguas de fogo, a palavra, eles começam a orar em línguas. É algo do Espírito Santo, é o que nós conhecemos hoje como o batismo do Espírito Santo. Agora, quando você nasce de novo, quantos aqui são convertidos? Você teve um novo nascimento, você tem certeza da tua salvação? Levanta a mão. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. A palavra de Deus deixa muito claro: o Espírito Santo vem fazer morada no teu espírito. Então você que nasceu de novo, você tem o Espírito Santo residente em você. Agora, fala comigo, batismo do Espírito Santo.
o batismo do Espírito Santo não é apenas o Espírito Santo fazendo morada em você, é o Espírito Santo vindo sobre você. Faz sentido? Então uma coisa é você ter o Espírito Santo dentro de você, e cara, é isso que te leva a ter vida eterna. É isso que te dá um espírito regenerado. No teu espírito você tem um DNA 100% igual a Jesus. O momento que você crê na graça, mediante fé, você crê, não por tuas obras, é uma obra de Deus para você. Você recebe então uma regeneração do teu espírito. A tua natureza antiga, ela faz parte do passado, você tem uma nova natureza. Agora, você receber isso, o novo nascimento te dá a vida eterna. Mas para você ter a vida abundante, você precisa do Espírito sobre você. Faz sentido? E é isso que Atos 2 fala. Tanto é que Jesus, ele é batizado nas águas por João Batista, e logo depois o Espírito leva ele para o deserto. Só que a palavra também diz que ele sai do deserto com o Espírito sobre ele. Jesus também tinha o Espírito Santo sobre ele, e a partir do momento que o Espírito Santo está sobre ele, ele começa com os sinais e maravilhas, e o poder é expresso de uma maneira sobrenatural. Então se você fala assim, Deus, eu quero mais de Ti, e quando estão com fome por mais do Espírito Santo, e você não é batizado no Espírito Santo, eu estou trazendo linguagem para um anseio que você carrega. Esse teu anseio, na verdade, diz respeito ao batismo do Espírito Santo. Eu lembro quando criança, eu perguntava para minha mãe, mas se eu já nasci de novo, por que eu preciso do batismo do Espírito Santo? E ela me explicou de uma maneira ilustrativa que uma criança de 7, 6 anos de idade poderia entender. Ela falou, o teu coração é como uma casa. Jesus entrou na tua casa, Jesus mora dentro de você, Ele está na sala de estar da tua casa. Agora o Espírito Santo, quando você convida Jesus para fazer morada em você, o Espírito Santo, que também é uma pessoa da Trindade, ele vem e ele está na tua sala de estar. Mas quando você tem o batismo no Espírito Santo, é o Espírito Santo não apenas na sala, é o Espírito Santo na sala, na cozinha, nos dormitórios, no lavabo, na área de serviço e até no quartinho da bagunça. Amém? Quantos querem o Espírito Santo invadindo tudo? Você precisa do batismo do Espírito Santo. É isso que Paulo, ou melhor, Lucas relata em Atos, esse marco histórico que, sabe, os historiadores dizem, o avivamento mais marcante, obviamente, foi em Atos 2, e depois eles levam para a reforma de Lutero, 500 anos atrás, e depois 110 anos atrás. Alguém aqui já escutou falar do avivamento da Rua Azusa? Rua Azusa, que é uma ruazinha lá no centro de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Um negro, escravo, caolho, começou a orar no almoço. Seu horário de almoço era uma reunião de oração, e o Espírito Santo de Deus foi derramado de uma maneira tão poderosa, mas tão poderosa, que literalmente daquele lugar alcançou os 4 cantos do mundo. É o que nós conhecemos hoje como o movimento pentecostal moderno. Começou há 110 anos atrás, e muitas igrejas e movimentos missionários e rede de plantação de igrejas e frentes ministeriais surgiram a partir daquele derramar na Rua Azusa 110 anos atrás. Mas além de salvações, que era uma coisa constante e abundante na Rua Azusa, o que acontecia era que as pessoas vinham para Jesus, elas se convertiam, eles tinham um novo nascimento, mas na sequência eles também tinham o batismo do Espírito Santo, e pessoas falavam em línguas, e isso era uma característica da Rua Azusa. Sabe, as pessoas, os relatos históricos falavam que Rua Azusa tinha tanto do mover de Deus, que pessoas que estavam a milhas e milhas de distância, eles literalmente viam uma nuvem física que ficava em cima daquela rua. Essa nuvem era tão densa que os garotos que iam para reunião de oração, acompanhando seus pais, brincavam de esconde-esconde dentro da nuvem da glória de Deus. Fisicamente, tem relatos históricos disso. E na verdade me contaram sobre um musical que está aqui em São Paulo, chamado Azusa ou Rua Azusa, e me falaram que é um musical muito bem feito e que relata historicamente de uma maneira bem precisa. Então eu recomendo. Eu não fui para assistir ainda, mas eu sei de 2 amigos nossos, a Soraya Moraes e o Ademar de Campos, pastor Ademar de Campos, que estão participando, atuando. Então eu tenho certeza que vai ser muito bom. Eu recomendo para você ir lá e conferir. Mas voltando ao assunto,
Sabe, o batismo no Espírito Santo é o Espírito Santo vindo sobre você. E quando o Espírito Santo vem sobre você, assim como Jesus, ele sai do deserto debaixo de poder. Agora, eu estou falando sobre batismo no Espírito Santo, e que nem eu falei, eu acho que temos pessoas de todo quanto é tipo de andar de vida. Talvez você nunca frequentou a igreja, essa aqui é a tua primeira igreja que você está frequentando. E você vem aqui nos cultos, você fala assim: Theo, eu amo a música, a adoração, o louvor, muito legal, a palavra me inspira, muito legal, os vídeos, as pessoas, que legal. Mas quando o povo começa a fazer aquele negócio de ficar orando em línguas, cara, esse negócio é meio que assustador. Ou talvez você fala: Theo, eu sempre quis isso, eu nunca tive isso. Ou talvez você fale assim: eu fui sempre ensinado que isso aqui não existe mais, que isso parou na época dos apóstolos e nunca mais nós vamos ter isso. Ou seja, qual for o preconceito, o conceito prévio a você experimentar isso, sabe, hoje eu quero levar você para olhar o que a palavra fala sobre a oração no Espírito. Hoje eu quero falar sobre oração no Espírito. Tem a ver com esse fenômeno que acontece em Atos 2, e sabe, uma das coisas que eu cresci já no meio avivado, no meio carismático, pentecostal, uma das coisas que eu acho que nós pecamos quando se diz respeito ao mover do Espírito, o mover pentecostal, é que muitas vezes nós reduzimos o mover, ou melhor, o Espírito Santo a uma energia. O Espírito Santo, ele não é uma energia. O Espírito Santo não é poder. O Espírito Santo não é uma sensação que acontece durante um culto evangélico. Eu estava lá, o Espírito Santo estava lá. Por que estava lá? Porque eu comecei a chorar no meio do culto. Isso não quer dizer que o Espírito Santo estava lá. Porque pode até ser que o Espírito Santo esteja lá. Mas por que nós vamos reduzir o Espírito Santo a uma sensação, a um sentimento, a um poder, uma vibe, uma energia, uma sensação? Sabe, a verdade é que quando eu diria que muito daquilo que causa o preconceito ao mover do Espírito parte de nós pentecostais e carismáticos, que temos pouco entendimento do que é o mover do Espírito, e nós reduzimos aquilo que seria uma coisa tão forte e poderosa, a tal ponto que o próprio Jesus fala: olha, eu preciso, é melhor, Jesus, Deus encarnado, diz: é melhor que eu vá embora para que Ele venha. Quem que é essa pessoa que o próprio Jesus diz: é melhor eu ir embora para que Ele venha? Será que Ele diz respeito a uma energia? Será que é melhor, você abriria a mão de ter o próprio Jesus pregando para você ter uma energia? Você abriria a mão de ter o próprio Jesus em pessoa ministrando a tua vida para você ter uma sensação? Se Jesus está falando: olha, é melhor que eu vá para você receber o Espírito Santo, quer dizer que Jesus tinha uma ótica do Espírito Santo que a maioria de nós pentecostais não temos. E eu quero dizer aqui para você que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma energia. Então, como que você sabe que o Espírito Santo é uma pessoa? O Espírito Santo não é uma coisa, uma sensação é uma coisa, ele é uma pessoa. Como que você sabe? Porque coisas não pensam, coisas não sentem, coisas não têm vontade. O Espírito Santo tem uma mente, amém? Ele tem pensamentos acerca de você. O Espírito Santo tem uma vontade. O próprio Paulo fala lá em Atos que nós fomos impedidos pelo Espírito Santo de chegar à Ásia. Ele quer dizer isso, que o Espírito Santo, ele falou assim: daqui vocês não passam, não é o momento ainda do Evangelho chegar na Ásia através de vocês, vocês param aí. O que quer dizer que o Espírito Santo impõe uma vontade sobre uma outra vontade, então quer dizer que ele tem desejos. O Espírito Santo, o próprio Paulo fala lá na carta de Efésios, ele fala: não entristeceis o Espírito Santo. O que quer dizer que o Espírito Santo pode ficar feliz com você, ele pode ficar triste com você. Ele tem emoções. Pessoas têm emoções, pessoas têm desejos e vontade, pessoas têm pensamentos e uma mente, amém? O Espírito Santo é uma pessoa, e Jesus está falando de uma pessoa, ele não está falando de uma energia. Então a gente não pode olhar para Atos 2 e falar: o Espírito Santo é isso, é um vento que enche, é um vento que vem com fogo, ele é um vento que sopra, ele é através, orar em línguas, é Espírito Santo. Não, entenda uma coisa, o Espírito Santo é uma pessoa. E quando nós entendemos isso, o peso das palavras de Jesus: é melhor que eu vá para que o Paracletos venha. A palavra que Jesus usa no texto original é Paracletos. Fala comigo, Paracletos. É grega essa palavra, e de onde nós também tiramos uma outra palavra que nós conhecemos muito bem, que é paralelo.
A rua é paralela à avenida. A rua está indo ao lado e viajando ou traçando ao lado da avenida. O Espírito Santo é o Paracletos. Ele vem ao teu lado e ele vem para te suportar. Deus, eu quero viver o meu propósito. Quantos aqui querem viver o propósito de Deus na tua vida? Você não vai conseguir viver o propósito de Deus na tua vida sem o Espírito Santo. Você nunca vai conseguir viver a vida abundante sem o Espírito Santo. Porque Deus engenhou um propósito. Você foi chamado com uma santa vocação. Essa santa vocação, Ele que fez essa santa vocação. Ele propositalmente fez essa santa vocação para não dar certo sem a intervenção do Paracletos, o ajudador, o Espírito Santo. Então sem o Espírito Santo você fala assim: Deus, estou tentando, às vezes eu acerto, às vezes eu erro, mas você não vai entrar na vida abundante sem o Paracletos vindo ao teu lado, sendo teu ajudador. E é por isso que Jesus chega à conclusão: eu cumpri minha missão aqui, é melhor que eu vá para que Ele venha, porque o que Ele vem para fazer como missão é justamente o que você precisa para cumprir a tua missão. Quando Ele fala, a tua missão é a grande comissão: ide e fazei discípulos. Atos 1:8, logo na sequência, eles recebem então o entendimento, é o derramar do Espírito Santo, para que nós venhamos cumprir a grande comissão. Próximo capítulo, Atos 2, nós entendemos o derramar do Espírito Santo para isso. Agora, uma das maneiras como ele começa a te capacitar e te ajudar é através da oração no Espírito. Então nós vamos ver isso na palavra. Então eu tenho 3 pontos, e o primeiro ponto é porque é bíblico. Talvez você está pensando: Theo, será que eu preciso isso? Eu falo, cara, se está na Bíblia, eu quero. Quantos aqui estão com a atitude de, se tiver na Bíblia, eu quero? Então está na Bíblia, então você quer. 1 Coríntios 14, abre aí comigo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Paulo explica para a igreja de Corinto, que era uma igreja extremamente dotada, mas também extremamente imatura. A igreja de Corinto tinha muitos dons, mas muita imaturidade. A igreja de Corinto tinha, muito sobrenatural, mas muita bagunça. Então Paulo está trazendo um alinhamento. Paulo está trazendo doutrina. Paulo está trazendo um parâmetro, e ele está trazendo estrutura e ordem a um caos. E no versículo 2 ele diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende em espírito. Fala comigo, no espírito. Ele fala, no Espírito essa pessoa fala mistérios. Agora, pula comigo para o versículo 14. 1 Coríntios 14, versículo 14. Mesmo capítulo. Paulo ele começa então a explicar um pouco mais. Ele diz assim: pois se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Só que no versículo 14 você vê que Paulo está categorizando a oração em 2 categorias. Primeira categoria é a oração no Espírito. A segunda categoria que ele fala é a categoria onde a mente dele está frutífera. Fala comigo, entendimento. É a oração entendimento. Então você tem a oração no Espírito e você tem a oração no entendimento. Agora, eu queria só trazer uma ênfase àquilo que nós acabamos de ler no versículo 2. Paulo fala, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Ele está falando, uma coisa é você ter a linguagem de oração de línguas, que você fala diretamente a Deus em mistérios. Uma outra coisa é você ter a mensagem através de línguas que requer interpretação. São 2 coisas diferentes. Uma coisa é você ter a tua linguagem de oração, e você está no teu carro, no trânsito, e você está chorando, e você está orando no Espírito. Você está no teu quarto, e você está orando no Espírito. Talvez você está sozinho, você está orando no Espírito. Talvez você esteja num culto, e aonde você estiver na tua cadeira, lá atrás, você está adorando a Deus. Em algum momento, se você começa a orar no Espírito. A outra coisa é eu pegar aqui e falar, a mensagem de hoje, meus irmãos, é choromakoto, sororo, bababaiora, bababiriambe. E eu fico aqui 40 minutos, Paulo fala, ninguém está entendendo o que você está falando, a não ser que haja interpretação. Faz sentido? É uma coisa você falar a oração, a línguas como uma mensagem, e outra coisa como linguagem de oração. E Paulo está contrastando, existem essas 2 coisas. Além disso, ele contrasta também, tem a oração em entendimento e tem a oração em espírito. Continua comigo o versículo 15, ele diz assim: então, o que eu farei? Ele faz uma pergunta retórica e ele responde, eu orarei com o espírito. Fala comigo, no espírito. Ele fala assim, mas também eu orarei com entendimento.
eu cantarei com o Espírito, fala comigo, no Espírito, mas também eu cantarei com o entendimento. Ele diz assim: se você tiver louvando a Deus em espírito, no Espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém, a sua ação de graça? É como se você estivesse cantando uma canção só em línguas, não tem letra aqui na frente, só em línguas. Ele fala assim: como que as pessoas vão dizer amém ao teu louvor? Ele está explicando o contraste. Uma coisa é você ter uma linguagem de oração, outra coisa é você usar línguas para trazer uma mensagem que precisa então do acompanhamento e interpretação. E ele diz aqui no versículo 16, ele fala: como então poderá aquele que está entre os não instruídos dizer um amém, a sua ação de graça, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Se Paulo fala, você pode orar em entendimento, com a tua mente, e você pode orar no teu espírito, através do teu espírito. Se eu oro com o meu espírito, a minha mente fica infrutífera. Quando eu oro com entendimento, a minha mente está frutífera. O que eu vou fazer? Paulo fala: eu vou fazer os dois. Eu vou orar em espírito, eu vou orar em entendimento. O que quer dizer orar em entendimento? Orar em entendimento, vamos falar de respeito a, primeiramente, teu idioma, seja qual for teu idioma que você ora, seja português, espanhol, inglês, japonês, não sei qual que é o teu idioma. Você orar no Espírito é você orar através do idioma que você consegue comunicar com pessoas, é entendimento. Agora, uma coisa que você começa a entender quando você ora no Espírito, é que quando você ora, e vamos falar, você está orando em português, você está orando baseado no teu raciocínio, não é verdade? Você está pensando: o que é que eu preciso orar hoje? Deus, eu quero orar hoje por proteção. Está perigoso lá fora, então eu vou orar por proteção. Deus, eu peço agora que o Senhor está protegendo a mim, proteja a minha família, proteja os meus bens, eu peço agora a tua proteção. Tudo bem, é uma oração válida, você orou em entendimento, proteção. Talvez você esteja num lugar onde você está orando pelo teu dia, e você está orando com a tua mente, e não tem nada de errado você orar com a tua mente. Na verdade, eu vou falar uma coisa, meio que dando a deixa. Semana que vem eu vou falar só sobre oração com entendimento, e como você deve orar com entendimento, e por que você tem que orar em entendimento. Porque senão algumas pessoas vão escutar só hoje e vão falar assim: nunca mais vou orar em português, só vou orar em línguas para tudo. É importante se orar em entendimento e no Espírito, como Paulo nos ensina. Agora, quando você ora em entendimento, você está acessando a tua mente. E quantos concordam que a nossa mente é limitada? Eu sei que a minha é. A minha mente é limitada. Quando eu oro em entendimento, eu tenho um conceito pré-estabelecido antes mesmo de eu entrar em oração. Então quer dizer que eu oro com preconceito. Quando eu oro em entendimento, eu tenho uma teologia já formada acerca de quem é Deus, quem eu sou perante Deus, o que vem antes, o que vem hoje no presente, minha vida futura. Eu tenho uma teologia. Quem sabe você fala assim: Theo, eu não tenho. Você tem um conceito de Deus. Você ora baseado na tua cosmovisão, você ora baseado naquilo que você entende como a sociedade. Você ora baseado nas tuas experiências. Eu tenho muita coisa que eu fui machucado pela igreja, então eu vou orar desse jeito. Tem coisas que Deus me frustrou, eu vou orar desse jeito. E assim por diante, você vai trazer tuas machucaduras, tuas experiências, coisas boas também você pode trazer para dentro da oração e entendimento. Quando você ora com entendimento, você ora pela alma. Fala comigo, alma. Você e eu, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo é o físico, você sente. O espírito, você pode ter uma noção do que ele é, até porque a gente fala muitas vezes na igreja, nós adoramos em espírito e em verdade, e é verdade. Mas o que significa você orar com a tua alma? Significa você orar em entendimento, porque a tua alma é composta da tua mente, das tuas emoções e dos teus desejos, tuas vontades. Então você tem vontade de algo, você pede a Deus. Você se sente triste, então você pede: Deus, me dá um ânimo hoje. Você tem um raciocínio e você consegue chegar só até certo ponto, então é só até lá que você vai orar com o teu raciocínio. Você está orando com a tua alma e não tem nada de errado, na verdade é certo você orar com a tua alma. Agora, quando você ora com o teu espírito, eu lembro que eu te falei que o Espírito Santo veio fazer residência no teu espírito, não é verdade? O Espírito Santo, quando você nasceu de novo, ele não veio fazer residência no teu ombro. O Espírito Santo não está no teu rim. O Espírito Santo não está no teu esôfago. O Espírito Santo está no teu espírito. Aonde que é o espírito? A gente pode ter diversas conversas sobre aonde exatamente no corpo está o espírito. Tem pessoas que têm opiniões,
Mas eu falo para você, é um lugar espiritual que ele está, dentro de você. Você é um espírito. Então, lá do teu espírito, o Espírito Santo faz intercessão através do teu espírito, no lugar que ele está. O Espírito com E maiúsculo intercede através do teu Espírito com E minúsculo. Faz sentido? Então, agora, o Espírito com E maiúsculo, você concorda que ele é onisciente? Você concorda que o Espírito com E maiúsculo sabe de todas as coisas? A mente dele é ilimitada, ele sabe o teu futuro, ele sabe o teu passado, ele sabe por que você existe, ele sabe muito melhor do que você, o propósito de vida que Deus tem para você. Então ele vem para te ajudar a cumprir aquilo que você veio fazer nessa terra. Então o Espírito com E maiúsculo, ele faz intercessão através do teu Espírito por você. Ele fala assim: Deus, talvez você está chorando, você está orando no Espírito, só que você não está entendendo. Só que o Espírito está falando: Deus, o Senhor sabe daquilo que eu nasci nessa terra para fazer. Eu te peço agora, abra essa porta, porque tem tudo a ver com o meu chamado. Eu peço, Deus, que o Senhor está me conectando com os mentores certos. Eu preciso. Você nem sabe o que você está orando. Quando você está orando com entendimento, e vamos supor que amanhã você tenha 3 reuniões, e você fala: Deus, com o teu entendimento, reunião das 8 horas, Pai, eu preciso da tua ajuda. Eu estou conversando com aquele cliente é chato pra caramba, me dá paciência. A reunião das 11 horas da manhã, Pai, eu vou falar com aquele investidor, eu preciso desse investimento na empresa, me dá o teu favor. Pai, a reunião das 3 horas da tarde, é com a minha equipe, tem 2 lá que são geniosos demais, eles sempre estão brigando, me dá, Senhor, sabedoria para como eu vou fazer a resolução do conflito. Você está orando de acordo com teu entendimento. Você sabe que você tem uma reunião às 8, você sabe que você tem uma reunião às 11, você sabe o que reunião das 15, você sabe os desafios lá, e você tem a teologia para abordar aquilo. Eu preciso de paciência, Gálatas 5:22, que eu estudei outro dia lá no link, os frutos do Espírito, para reunião com esse cara que é chato. Eu preciso do favor de Deus, porque eu li a oração de Jabes lá em Crônicas, então eu preciso do favor dos homens, do favor de Deus para a reunião das 11. Eu preciso da sabedoria de Salomão, que conseguiu trazer a solução para o conflito daquelas duas, que falavam que aquele bebê era delas, para essa reunião das 15 horas. Você acabou de pôr tua teologia, você acabou de pôr tua cosmovisão, você acabou de pôr teu entendimento na tua oração. Faz sentido? É válido, mas e se você pudesse orar no Espírito e começasse a orar coisas que nem você sabe que você precisa, que o Espírito Santo sabe que você precisa, através da tua própria boca você está falando? E você pode perguntar até, mas se o Senhor sabe tudo o que eu preciso, por que Ele não dá para mim? Porque o próprio Jesus nos ensina. Ele fala assim: você falar para esse monte, ser jogado e lançado para o mar, e acreditar no teu coração, será feito. O que ele está querendo passar no princípio, que não é só você falar palavras para fora, é o alinhamento da tua fé com a palavra. Então não é só você ter fé, eu tenho plano, eu acredito que Deus tem um plano para mim. Não, é você acreditar e proferir de acordo com aquilo que você acredita. E se for de acordo com a vontade dele. Quando você ora no Espírito, você tem um alinhamento, a vontade dele, a tua crença e o proferir. Faz sentido? E quando você alinha os 3, algo acontece que vai ser manifesto no físico, porque no reino nada acontece antes de ser declarado. Então você começa a orar no Espírito, coisas que você nem sabe que está acontecendo dentro de você, que você precisa. Você não sabe o que eu preciso para o ano que vem, só que você já está orando sobre 2020. Teu entendimento não sabe, ele é limitado, ele só consegue enxergar amanhã. Mas o Espírito Santo, a mente dele é ilimitada, ele está orando através de você. Faz sentido? Então Paulo está falando assim: o que eu vou fazer? Eu vou fazer as 2 coisas, porque o meu espírito, ele vai orar coisas que a minha alma nem sabe que eu preciso. Agora, eu queria que você entendesse uma coisa: quando você acorda de manhã e você sente pesado ou negativo, alguém já teve essa experiência? Você acordou de manhã e você sente um peso sobre você, tipo um fardo, e você fica assim: que é isso? E você está lá no banheiro, você está escovando o dente, você está pensando: será que foi um pesadelo que eu tive? Não, eu não tive nenhum pesadelo. Você está lá se arrumando para o trabalho, e você está pensando: cara, será que foi uma discussão que eu tive noite anterior? Não tive nada. Você pensa: será que é alguma coisa que eu vou enfrentar hoje? Está tomando teu café? Não. Só que você não consegue pôr o dedo naquilo que é essa negatividade que você está sentindo dentro de você. Você já passou por isso? Quando eu passo por isso, o que eu começo a fazer? Eu começo a orar no Espírito. E eu começo a orar em línguas, e eu começo a entender que a minha mente não consegue detectar e mensurar o que está acontecendo, mas o meu espírito, através do Espírito Santo, que ele é eterno e ilimitado, sabe exatamente o que está acontecendo no Espírito, e ele vai pôr as palavras certas, porque se eu não sei o que, eu vou amarrar o que? Eu amarro agora nem sei o que eu estou amarrando.
Eu não aceito você. Você quem? Você nem sabe o que você está falando. Ah, mas eu sinto. E daí que você sente? Então você ataca onde? Pelo Espírito. Você fala, Espírito, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor que vai me guiar em toda a verdade. Então agora, faz intercessão por mim. Eu não sei o que eu estou sentindo, só sei que quando eu começo a orar, eu começo a sentir que a coisa começa a mudar. Faz sentido o que eu estou falando? Quando eu tenho o hábito de ler a palavra, fazer minha leitura bíblica de manhã, e às vezes eu acordo, e eu vou confessar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Uau, pastor, eu sou carnal. Tem vezes que eu acordo e não tenho vontade de ler a Bíblia. O que você faz, Theo? Você não lê a Bíblia? Não. Eu não tenho vontade, mas não quer dizer que eu não vou ler a Bíblia. Então o que eu vou fazer? Eu vou para o chuveiro, eu vou tomar banho, eu vou me arrumar. Enquanto eu estou me aprontando, eu estou... Eu boto um louvor, adoração, o negócio está tocando, eu estou lá... Eu estou orando no Espírito, porque eu nem sei porque eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu estou orando. E o que acontece? Acontece que quando você começa a deixar o Espírito Santo fazer intercessão por você, a tua alma que estava no banco do condutor do teu veículo espiritual, sai do banco do condutor, vai para o banco de trás, e o teu Espírito vem para frente e fala, a gente vai fazer o que o Espírito quer. De repente você começa a ter vontade de ler a palavra. Quem já experimentou isso? É só você começar a orar no Espírito, você vai começar a ter fome pelas coisas espirituais. O que quer dizer? É uma mágica? Não, não é uma mágica, tem uma lógica por trás. É o Espírito Santo orando as coisas que Ele sabe que você precisa, para que você venha cumprir a vontade que Ele sabe que você tem. Ou melhor, o propósito que Ele sabe que já existe para você cumprir. Então quando você começa a orar no Espírito, às vezes você não sabe nem mensurar por quê, só que alguma coisa começa a mexer. Então é completamente bíblico. Agora, está na tua Bíblia. E número 2, fala comigo, é para o meu benefício. Então, número 2 é para o meu benefício. Quais são os benefícios de você orar em línguas? Orar no Espírito. 1 Coríntios 14, versículo 4. Paulo fala, quem fala em línguas, volta aqui, 1 Coríntios 14, versículo 4. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Vou ler de novo. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. O que Paulo está falando, e sabe, a coisa interessante é que pessoas pegam esse versículo, eles falam, sabe, o que a gente tem que fazer é edificar a igreja, você não precisa edificar você mesmo, então não ore em línguas, porque não é para edificar. Não é isso que Paulo falou. Na verdade, se for pegar no texto original, no grego, no texto original, essa conjunção mas, fala comigo, mas, você pode na verdade traduzir tanto para mas como para e. E se você pudesse entender isso e ler, você falaria o seguinte: quem fala em língua a si mesmo se edifica, e quem profetiza edifica a igreja. E eu creio que isso tem muito mais coerência com quem Paulo era como pessoa do que o oposto. Porque se você começa a entender pelas epístolas a mente de Paulo, e obviamente ele está sendo guiado pelo Espírito, mas tem personalidade dele lá, ele está falando, olha, é o seguinte, eu quero que todos os santos sejam edificados, eu quero que toda a igreja seja edificada. Ele na verdade quer que tudo seja edificado. Então Paulo fala, a mesma maneira como ele falou, eu vou orar o quê? Em espírito e entendimento, eu vou orar nos dois. Se está na Bíblia, eu quero. Se vai me edificar, eu quero. Eu vou orar em entendimento, eu vou orar no espírito. Eu vou profetizar para a igreja ser edificada, e eu vou orar em espírito para o meu ser edificado. Faz sentido? Então Paulo, ele carrega esse apreço de nós precisamos ser edificados. E não só isso, abre comigo em Efésios 6. Efésios 6, versículo 13. É um texto muito conhecido. E esse é o texto da armadura de Deus. Quantos de vocês conhecem a armadura de Deus? Eu acho que todo mundo aqui já passou ou leu a armadura de Deus. Efésios 6, 13 e até o versículo 17. Ele começa falando sobre por a armadura de Deus. E no versículo 17 ele termina com a última peça da armadura de Deus, falando sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele está falando, olha, ponha tudo, desde o capacete da salvação, a couraça da justiça, cinja os seus lombos com a verdade, calça o evangelho da paz, pegue o escudo da fé com o qual você pode apagar os dardos inflamados do inimigo, e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, quantos aqui estão seguindo Jesus há mais de 20 anos? Levanta a mão se você está seguindo Jesus há mais de 20 anos, tá bom? Se você está seguindo Jesus há mais de 20 anos, você talvez pegou uma época na igreja de Jesus que tinha muita ênfase para batalha espiritual. Quem era dessa época?
Vocês lembram que tudo era demônio? Você lembra que você queimava CD e tudo mais? Tinha um cara na nossa igreja, ele não está nem mais na nossa igreja, mas ele é parente até de alguns que estão aqui na nossa igreja. Ele é um cara muito próximo meu, e o Senhor está usando ele num outro lugar e está servindo o Senhor. Mas esse cara, ele amava a guerra espiritual. Ele era que nem um irmão mais velho para mim, ele é um pouco mais velho que eu, e ele amava guerra espiritual. Cara, esse cara conhecia os demônios que nem ninguém conhecia o demônio, cara. Eu falava, cara, detecta aquele demônio. Aquele é o Zé Pilintra. Eu falei, e qual que é a diferença? O Zé Pilintra é diferente da Jezabel, porque não, isso aí é Jezabel. Ele sabia de todos os tipos de demônio. Sabe aquele cara que ele tinha 3 tipos de óleo de unção na pochete? Para começar, que ele era mais velho, por isso que ele tinha uma pochete. Tinha um que é tipo, isso aqui é o nardo, é para isso. Esse aqui é o óleo lá de Jerusalém, é para isso. Tipo, cara, ele participava dessas equipes sério, ele fazia congresso de batalha espiritual, todos esses negócios aí, que você fez também. E cara, ele me contava as coisas, eu ficava assim, sério, cara, conta mais. E eu ficava lá, sentava lá na mesa, a gente ficava comendo, tomando café, ele contando as coisas, histórias, e das ministrações, aquele negócio pra mim entretia. E daí ele falava assim, cara, eu peguei o óleo, tá aqui, o óleo no umbigo do cara, aí o demônio fez. Se você viveu o que eu tô falando, você sabe o que eu tô falando. Daí ele falou pra mim assim, Theo, sabe o que você tem que fazer? Eu falei, o que foi? Você tem que vestir a armadura de Deus. Abre em Efésios. Capítulo 6, lê comigo aí. Daí eu começava a ler, ele falou assim, você tem que vestir a armadura de Deus. Eu falei, você faz isso? Ele falou assim, eu faço isso todo dia. Eu falei, mas como que você faz isso todo dia? Eu falei assim, eu acordo de manhã, eu abro em Efésios, depois, obviamente, lê Salmos 91. E daí ele pega Efésios 6, e ele começa, eu ponho sobre mim o capacete da salvação. Eu visto a couraça da justiça. Você faz isso mesmo, cara? Você faz, eu faço, eu calço o evangelho da paz, é um ato profético. E eu cinjo os meus lombos com a verdade. Eu falei, caramba, eu comecei a fazer. Todo dia eu punho a armadura, até eu chegar na faculdade, meu primeiro dia na faculdade na República, dividindo o quarto com um cara. Eu pensei, cara, se eu começar a pôr a minha armadura aqui de manhã, ele vai pensar que eu sou muito louco. Aí, Theo, o que você está fazendo? Estou pondo minha armadura, daqui a pouco eu vou escovar o dente e vou para a aula. Tipo, esse Japão é muito louco. Então eu parei de pôr armadura. Mas esse cara, ele é tão radical que ele punha a armadura. E eu falava assim, mas calma aí, não faz sentido não, cara. Porque você está pondo a armadura, e daí dia seguinte você tem que pôr de novo. Quantas armaduras você vai ficar? Daí eu falei assim, Theo, você está fazendo tudo errado. Eu falei, como assim? À noite você tem que tirar. Eu falei, mas como assim eu vou tirar? Ele falou assim, você tira. Eu falei, você põe onde? No criado mudo. Tirava o capacete e punha. Tirava a couraça e punha. Agora, eu acho que isso é uma tolice? Não, eu não acho. Eu acho que se ele fez com sinceridade, foi uma direção do Espírito, ele tinha que fazer. Mas sabe que eu comecei a perceber no meio de todo aquele povo de libertação, e eu estou falando aquele povo como se a gente não fizesse. A gente faz isso aqui, a gente acredita nisso aqui. Mas eu comecei a ver que tinha pessoas que estavam indo para a guerra e olhando esse pôr a armadura como se fosse uma superstição. Eu pus a armadura, eu não vou ser derrotado. Eu estou vestido da armadura, já declarei Salmos 91, eu não vou ser derrotado. Eu estou pronto para a guerra. Eu comecei a ver que muitos deles estavam caindo em pecado. Agora Paulo, ele fala do versículo 13 ao 17, ele lista a armadura, ele fala, vocês devem se revestir da armadura. Então, o que o meu amigo estava fazendo e eu passei a fazer é completamente bíblico, na verdade é obediência nossa. Fazer isso porque Paulo fala na palavra, a palavra de Deus fala isso. Então ele estava certo, só que existe algo aqui no versículo 18 que a gente tem que prestar atenção. Logo depois que ele fala sobre a armadura de Deus, versículo 18 ele diz, orem no Espírito em todas as ocasiões. Ele falou assim, cara, depois que você pôs a armadura, ore. Sabe, é como se ele falasse, não é um passe de mágica. Não é só você pôr a armadura, você vai precisar continuar se colocando naquele lugar de dependência do Espírito Santo. Você vai ter que continuar naquele lugar onde você vai ser edificado no Espírito. E ele fala, orem no Espírito. Olha só o que ele diz aqui no versículo 18. Ele diz, em todas as ocasiões. Fala comigo, todas. Então não é só quando eu estou descansando, quando eu estou indo para a guerra, quando eu estou comemorando a vitória. Ele fala assim, todas as ocasiões, ore no Espírito, com toda oração e súplica,
Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, existe o benefício da oração no Espírito edificar o meu homem espiritual. Eu vou ficar mais forte, eu vou ficar menos suscetível aos ataques, eu vou ter mais poder, eu vou perseverar, eu vou ser mais resiliente durante a guerra espiritual. E nós sabemos que nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Abre comigo aí em Judas, livro de Judas, perto de Apocalipse, e tem só um capítulo, então é Judas 20, é o versículo 20. Ele fala assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Eu vou ler mais uma vez, Judas 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Agora, o que ele está falando? Você que já é crente, você já está na fé santa, na tua santíssima fé. Edifique-se. Então quer dizer, Theo, eu pensei que uma vez que eu sou crente, que eu sou convertido, uma vez que eu nasci de novo, eu estou bem. Não, Judas está falando, uma vez que você está na fé, na santíssima fé, continue se edificando, continue se fortalecendo, continue fazendo isso através da oração no Espírito. Agora, eu não sei você, mas eu olho para a minha vida e eu reconheço, eu preciso ser mais edificado. Quem reconhece que na tua vida você precisa ser mais edificado no teu Espírito? Então, se isso vai te edificar no Espírito, por que não orar no Espírito? Se isso vai edificar a tua vida, por que você tem uma certa resistência a isso? Ou por que você pensa, Deus não quer me dar isso? Eu tenho entendido duas coisas. Duas pessoas que não estão orando no Espírito. Às vezes, eu diria, obviamente, um porque não teve entendimento, então não buscou. 3 pessoas. Segundo tipo de pessoa, é uma pessoa que fala assim, se for da vontade de Deus, vai acontecer, então eu não preciso buscar, e se eu não tenho, é porque Deus não quer me dar. E terceira pessoa, eu acho que isso aqui não é bíblico, isso aqui era lá para trás e não é para os dias de hoje. Mas se vai te trazer edificação e já está na palavra, está à disposição de todos os santos, por que não você orar no Espírito? Olha só outro benefício de você orar no Espírito. Paulo fala, volta a 1 Coríntios 14, que é o capítulo que Paulo dedica para explicar isso. 1 Coríntios 14, versículo 20. 1 Coríntios 14, versículo 20, Paulo está falando enquanto ele explica e ele traz ordem, ele fala aqui no versículo 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento da oração no Espírito, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Ele está falando assim, olha, não seja imaturo naquilo que diz respeito ao entendimento da oração no Espírito, seja imaturo ou ingênuo para o pecado. Seja maduro para esse entendimento. É o que Paulo está falando. Versículo 21. Está escrito na lei. Presta atenção. Ele está falando, está escrito na lei. Ele vai fazer uma citação agora. Ele vai citar a lei. Ele vai citar Antigo Testamento. E ele fala assim, está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Sabe, a verdade é que lá em Atos 2, a gente não tem nem para ver isso, as pessoas estavam orando em línguas, e as pessoas estavam reconhecendo outros idiomas, e eram pessoas de tudo quanto é tipo de lado, que eram judeus, estavam lá em Jerusalém para a celebração de Pentecostes. E aqui ele está citando, irmãos, como assim isso aqui não existe? Irmãos, como isso aqui não é benéfico? Irmãos, como isso aqui não é bíblico? Deixa eu falar uma coisa, está escrito na lei, Isaías já falava isso na lei, que vem de outros lugares e de outras línguas, algo só que você não está escutando. Agora, Paulo se refere a Isaías 28, vamos ver o texto original pelo qual Paulo se referia, abre comigo, Isaías 28, versículo 11, Isaías 28, versículo 11, diz assim, o profeta Isaías diz, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Você viu aí, está acompanhando? Versículo 11, por lábios estranhos e outra língua falará a este povo. Versículo 12, a qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, além do benefício de te edificar, a oração no Espírito está trazendo justamente aquilo, se você ouvir, você vai receber, que é descanso e refrigério.
Quando você ora no Espírito, você recebe o descanso e o refrigério de Deus. É quando você olha, você fala assim: por que eu estou sentindo esse negócio aqui, está pesado? Eu estou me sentindo esgotado. E você pensa: mas eu dormi bem, eu descansei, então meu físico não está cansado. Eu acabei de voltar de férias, minha mente não está cansada. Mas por que eu estou sentindo isso? O teu espírito precisa de refrigério. Você é feito de corpo, alma e espírito. Muitas vezes as pessoas pensam: precisa de férias. Você não precisa de férias, você precisa de passar tempo com Deus. Tem momentos que você vai precisar de férias mesmo, porque o teu cansaço é físico ou mental. Mas tem momentos que o teu cansaço é espiritual. E para quando você está com cansaço espiritual, você precisa estar na presença de Deus. É lá que você consegue descanso e refrigério. E ele fala: quando você ora no Espírito, em outras línguas, você começa a receber o refrigério e o descanso. Agora, na prática, como é que você faz isso? Eu vou falar como eu faço isso. Às vezes quando eu sinto meu espírito cansado, às vezes quando eu sei que eu vou para uma maratona de ministrações, eu preciso recarregar minha bateria espiritual, eu ponho louvor e adoração no meu telefone, eu ponho meu fone, eu tenho meu playlist de adoração, eu clico lá, e eu deito na cama, e eu começo, só escutar, e deixa aquele negócio entrando para mim. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então muitas vezes aquilo que vai afetar teu espírito, a tua condição interna, é aquilo que você está escutando. Você começa a escutar adoração, você começa a escutar louvor, aquele negócio começa a mexer com você, e você aquele negócio começa a trazer vida, e você começa a orar no Espírito. E às vezes eu estou deitado na cama, escutando no fone, eu estou orando no Espírito, eu estou tendo minha linguagem espiritual, e o meu Espírito está orando, minha mente não está pensando que eu tenho que orar, minha mente está infrutífera, porque eu estou orando no Espírito, eu estou e às vezes o Espírito Santo começa a intensificar alguma coisa, e eu começo a chorar, e você começa mais intenso, e às vezes eu estou orando intenso, e às vezes eu estou simplesmente lá, só recebendo, e às vezes eu estou, o que faz parte. Não precisa se sentir culpado quando você pega no sono. Faz sentido? Só que estou recebendo refrigério e descanso. Agora, é bíblico, é para o teu benefício, e fala comigo, é minha escolha. É o terceiro ponto. Lucas 11, abre lá comigo, Jesus nos explica um princípio, versículo 9. Lucas 11, versículo 9. Jesus diz: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, quem bate, abre-se-lhes-á. E qual pai entre vós, versículo 11, e qual pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vocês, sendo maus, sabeis dar boas coisas, ou bons presentes, ou boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Então Jesus está falando, se você pedir para Deus, Ele vai te dar o Espírito Santo. Então, eu pensei que eu tinha o Espírito Santo quando eu me convertesse. Obviamente ele está falando sobre pedir uma dimensão que não está na questão da residência do Espírito Santo. Ele está falando, se você pedir que o Espírito Santo venha sobre você, por que o Pai não vai te dar? Se pais maus dão coisas boas para os filhos, como que o teu Pai do céu não vai te dar o Espírito Santo? Jesus deixa bem claro isso. Eu comecei a entender que é uma escolha. Sabe, quantos aqui entendem que você é edificado quando você lê a Bíblia? Quem é edificado quando você lê a Bíblia? Tá bom. Quantos aqui são edificados quando você vem para o culto? Tá. Quantos aqui são edificados quando você entra num período de jejum? Tá. Tudo isso que te edificou, jejum, leitura da palavra, frequência no culto, comunhão dos santos, koinonia, tudo isso que te edificou, você escolheu. Você escolheu vir aqui hoje à noite. Você escolheu abrir tua Bíblia e ler. Você escolheu negar comida e estar em oração no teu jejum. Te edificou? Então por que você não pode escolher uma coisa que vai te edificar? Escolhe. Eu quero ser baseado no Espírito Santo. Eu quero pedir, eu escolho pedir a Deus. E se Jesus falou, se pais maus dão coisas boas quando seus filhos pedem, porque Deus, que é um pai perfeito, não vai me dar aquilo que eu peço? É uma escolha. Eu sei que tem pessoas que ficam pensando, mas eu tenho medo desse negócio. Esse negócio, às vezes, eu fico vendo como que acontece nos cultos pentecostais. Às vezes a parada começa a pipocar de um jeito que... eu fico com medo, já pensa esse negócio que começa a acontecer em lugar público. Tipo, você está na academia. O que está acontecendo?
Não, você escolhe. A verdade é, Paulo fala que o dom está sujeito ao profeta. Então eu não abraço essa mentira. Eu não consegui me controlar, eu comecei a fazer. Não. Paulo mesmo já fala, o dom está sujeito ao profeta. Você consegue controlar, você consegue escolher. Eu quero orar no Espírito, eu vou parar porque eu tenho que trabalhar, eu vou fechar minha Bíblia porque eu preciso trabalhar e não preciso ficar lendo Bíblia no expediente. Amém? Você escolhe. Romanos 12, abre comigo aí, e é o nosso último texto. Romanos 12, versículo 6, diz assim. E Paulo, sabe, você tem que entender uma coisa, que Paulo ele tem 3 listas de dons espirituais. Tem a lista de 1 Coríntios 14, ou 1 Coríntios 12, que são os 9 dons do Espírito. Você tem a lista de Efésios 4, que são os 5 dons para a igreja, do apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. E você tem essa lista de Romanos 12. Agora, olha só essa lista de Romanos 12, são dons do Espírito. Ele diz assim, versículo 6: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, fala comigo, profecia é um dom, é o primeiro que ele cita aqui. Use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, fala comigo, serviço. Segundo dom, sirva. Se é ensino, fala comigo, ensino. Ensine. Se é dar ânimo, fala comigo, encorajamento. Que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Fala comigo, contribuição. É o número 4. Se é exercer liderança, em algumas traduções tem administração. Fala comigo, administração. Que a exerça com zelo. Isso aqui é número 6. Se é mostrar misericórdia, fala comigo, misericórdia. Que você faça com alegria. Então ele cita aqui 7 dons do Espírito em Romanos 12. Agora, para pensar, a gente pensa que o dom de contribuição, você não chega na frente na hora do dízimos e ofertas aqui na igreja e você vai exercer teu dom de contribuição. Você não chega na frente do gasofilácio e fala assim: Deus, se for da tua vontade que eu exerça esse dom, faça a carteira pular. Uau! E caiu no gasofilácio. Não, você propositalmente, você escolhe, eu tiro, eu vou contribuir. Faz sentido? Quem são os nossos voluntários aqui? Levanta a mão se você é um dos voluntários aqui, bem alto, levanta a mão. Vamos dar uma salva de palmas para todos os nossos voluntários. Muito obrigado, você que é voluntário. Esses voluntários escolheram se inscrever lá no balcão e falar: olha, eu quero usar o meu tempo para o reino de Deus, eu escolho servir. Faz sentido? Hoje eu quero falar para você que você pode escolher receber do Espírito Santo esse dom. E você pode receber o batismo do Espírito Santo hoje. Você precisa simplesmente escolher. E eu termino contando como eu fui batizado no Espírito Santo. Eu me converti com 6 anos de idade aqui no retiro de crianças da Monte Sião. Eu fui para o retiro de crianças e lá eu entendi o plano da salvação e tive meu novo nascimento. Repeti a oração num apelo. Fui para frente, repeti a oração e eu tenho convicção que foi naquele dia que eu fui salvo. Agora, eu sei que eu escutava da minha mãe, ela falava assim: você precisa do batismo do Espírito Santo. Você precisa do batismo do Espírito Santo. Eu falava: mãe, eu quero, então, vamos lá. Ela falou assim: ainda não, mas se você precisa do batismo do Espírito Santo, vai chegar a tua hora. Eu falei: eu quero os batismos, toda hora eu falava: eu estou pronto, quando que é minha hora? Eu quero o batismo do Espírito Santo. E constantemente, estou pronto para o batismo do Espírito Santo. Eu lembro que tinha 10 anos de idade, e na época a nossa família morava na Inglaterra, e minha mãe chegou e falou para mim assim, um dia, estava todo mundo lá na mesa, ela falou assim: olha, a tia Neuza está vindo aqui passar uns dias em casa. Tia Neuza é a Neuza Tioca. Ela está indo lecionar numa universidade aqui na Inglaterra, ela vai dar um módulo, depois que ela terminar o módulo que ela vai dar aula, ela vai ficar aqui 2 semanas. E tia Neuza estava vindo. E minha mãe falou assim para mim: ó, quando a tia Neuza estiver aqui, você vai ser batizado no Espírito Santo. Tá bom, eu estou querendo tanto tempo, legal. Um certo sábado, eu fui jogar futebol com os meus amigos, 10 anos de idade, bola debaixo do braço, descendo as escadas de casa, indo para a rua. Tia Neuza estava no sofá da sala, e ela me viu passar, indo para a porta, e ela falou: Teófilo, onde que você vai? Falei: tia, eu vou jogar bola. Ela falou: você não vai jogar bola, senta aqui, você vai ser batizado no Espírito Santo. Tá bom, larguei a bola, fui para a sala. Eu queria ser batizado no Espírito Santo. Naquele momento eu queria jogar bola.
Eu quero jogar bola. Mas eu decidi, se eu estou aqui, eu vou escolher querer. Eu quero isso. Ela perguntou, será que a tua irmã quer? Eu acho que ela quer. Pergunta para ela. Zoe, você quer? Eu quero, então vem aqui. Então tá lá, minha irmã de 7 anos e eu de 10 anos. E ela fala, abre a Bíblia. Abre a Bíblia em Atos 2. A gente abriu a Bíblia em Atos 2 e ela começou a explicar Atos 2 para mim e para minha irmã. E do jeito que você explica para uma criança o que é o batismo no Espírito Santo. Ela começou a explicar tudo, parará, lemos o texto. Ela falou assim, agora fecha a Bíblia, fica de pé, você vai batizar no Espírito Santo. Tipo, assim, aqui, fica de pé. E eu pensei, cara, cadê a banda? O fundinho. Porque quando eu via a pessoa sendo batizada no Espírito Santo, pô, era aquele rebuliço. Tinha toda aquela coisa, tipo, cheio, nego de fogo. Tipo, a gente está na sala de casa. Não tem ninguém. Ela falou, fecha os olhos, eu vou orar, você vai ser batizado no Espírito Santo. Eu fechei os olhos e ela começou a orar para eu ser batizado no Espírito Santo. Eu pensei, uma coisa, não tem clima para isso, mas beleza, eu tô aqui. Era uma coisa sem banda, sem fundo, sem pessoas berrando e chorando ao meu lado, extremamente racional. O método foi racional. Abre a Bíblia, leia. Entendeu? Entendeu. Tem alguma pergunta? Não tem? Fecha a Bíblia, fica de pé, eu vou fazer um negócio agora. Estou lá de pé, racional. E ela falou assim, fecha os olhos, a gente vai começar a orar. E a gente começou a orar. E a Zoe estava do meu lado orando também. E eu orando, e ela impôs as mãos sobre mim, e a mão sobre a Zoe. E eu estou lá. E daí eu pensei, pô, mas não estou sentindo nada. Nada está acontecendo. Deus, mas eu quero isso. Mas o Senhor não me batiza. E eu comecei a tentar, tipo... Já tentou ajudar Deus? Espremeu uma lágrima? Nada, nada. E eu estou começando, tipo, será que não é meu dia hoje? E de repente eu começo a escutar do meu lado. E era a minha irmã, ela está começando a chorar. E daí eu começo a olhar, ela tem lágrimas. Ela está escorrendo lágrimas e eu estou, Deus, o que está acontecendo? Ela, e daí ela começa, e daí a tia Neuza, isso Zoe, você está sendo batizado no Espírito Santo. Aleluia, abre a boca, começa a falar. E ela, e eu tipo, como assim? Ela está sendo batizada no Espírito Santo antes de mim. Porque eu sou só um pouquinho competitivo. Falei, Deus, não pode. E de repente, cara, a Zoe começou uma enxurrada do Espírito, tipo, ela começou a chorar, era lágrima, e a braba, ranha. Cara, ela começou a tremer, e daí a ranha, e a lágrima, e a baba, é tudo misturado. E ela fala, continua falando mais, e ela, tipo, mano, tá acontecendo, tá sendo batizado no Espírito Santo. E de repente eu vi a Zoe e do nariz dela veio uma bolha. Sabe quando você chora tanto que você começa assim, sabe? E quando eu vi isso, eu não sei, você que é irmão mais velho, você sabe o que eu estou falando. Você esqueceu onde você está, você tem que zoar. Eu olhei e falei assim, olha, e quando eu estou assim, o xarabacurababa, e eu fui batizado no Espírito Santo. Na hora eu fui batizado no Espírito Santo. E daí, eu comecei a orar em línguas, cara. Daí agora a tia Nilson voltou e falou assim, agora vocês dois, começam a orar em línguas, não parem. E a gente chora, e daí eu comecei a chorar. Daí eu também comecei a ser uma bagunça santa. E foi assim que nós dois fomos batizados no Espírito Santo. Eu tinha 10, ela tinha 7. Agora, a coisa interessante é que minha mãe falou, não falei para você que você ia ser batizado quando a tia Nilson viesse? E de lá em diante, minha mãe falava para tudo, vai lá orar em línguas. Falei, mãe, eu não estou mais com sono, eu vou descer aqui para assistir TV, para pegar no sono. Não, volta pro teu quarto, vai orar em línguas até você capotar no sono. Mãe, eu já terminei lição de casa, eu vou lá na rua brincar. Não, antes de eu brincar, ora em línguas. Mãe, eu não tenho mais nada que fazer, então fica orando em línguas. Não tem nada que fazer, sente e ora em línguas. Cara, eu orei tanto em línguas quando eu tinha 10 anos de idade,
eu orava em línguas, e minha mãe falava para mim assim, eu não sei se foi uma estratégia que ela achou que dava certo comigo, mas ela falou assim, você não pode perder esse negócio, você não pode parar de orar em línguas. Aí eu falava, cara, eu quis tanto isso, eu não parava de orar em línguas, para toda coisa que eu fazia, estava chorando, não posso perder, e a minha mãe falou assim, você não passe um dia sem orar em línguas. Cara, eu orei todos os dias daquele ano, orei em línguas. Agora, eu tinha 10 anos de idade e eu comecei a experimentar umas coisas que hoje, depois de ter viajado com grandes homens de Deus, depois de ter liderado coisas para o reino de Deus, eu nunca tive um ano onde eu experimentei tanto do sobrenatural, eu nunca tive um ano onde eu senti tanta intimidade com Deus, eu nunca tive um ano onde eu senti o céu invadindo a terra, da maneira como eu senti com 10 anos de idade. Eu poderia passar horas te contando experiências sobrenaturais que se tornaram totalmente naturais para mim, porque eu estava orando em línguas constantemente. Eu lembro de momentos no inverno na Inglaterra, com neve lá fora, aonde literalmente eu começava a pegar tanto calor que eu tirava a roupa na cama, ficava sem camisa, só de shorts, orando em línguas, porque o meu corpo estava pegando fogo. Momentos onde eu sentia e via anjos visitando meu quarto, momentos que eu escutava a voz audível de Deus, momentos onde eu estava andando na neve, eu escutava passos de Jesus do meu lado, e não tinha ninguém do meu lado. Eu posso te contar história, pós-história, até coisas doidas como eu levitando de uma cama, e coisas malucas só orando no Espírito. Eu conto essas coisas não para falar me gabar das minhas experiências sobrenaturais, não, mas para te contar que quando eu comecei a orar no Espírito, eu comecei a acessar uma coisa que eu nunca pensei que era possível. E uns 13, 14 anos atrás, eu viajando o mundo com o Dr. Fletcher, a gente foi para uma conferência. Eu estou lá acompanhando ele, e o líder de louvor, ele para tudo. Antes de começar, o Dr. Fletcher ia pregar aquele dia, ele para, ele fala, antes de começar, é um líder de louvor muito conhecido, muito famoso, um músico exímio. E tá todo mundo pronto para ver esse cara tocar e liderar louvor, porque esse cara era sinistro. Ele fala, calma aí, antes de eu começar a tocar, antes de a gente começar a adorar a Deus, a gente vai fazer o seguinte, ele olha para o cronômetro dele, para o relógio, ele fala assim, eu vou cronometrar aqui, eu não vou tocar nenhum acorde até a gente ficar 15 minutos orando no Espírito. Todo mundo achou? Não, a pessoa começou a orar em línguas. Primeira vez que eu vi alguém fazer isso, começou. Ele ficou do lado do piano dele, ficava assim, e a igreja orando em línguas, 1 minuto, 2 minutos, e ele ficava no microfone, mais 5 minutos, mais 4 minutos, orando em línguas, 2 minutos, 1 minuto, sinalizou a banda. Quando terminou, a atmosfera era tão celestial, que não precisava nem ter mais louvor e adoração, estava céus abertos, e aquele negócio começou a fluir. Quando eu vi aquilo, eu falei, Deus, como que eu nunca percebi isso? E o Senhor começou a falar comigo, você tinha isso quando você tinha 10 anos de idade. Eu comecei a pensar, Deus, são coisas básicas que às vezes a gente abre mão, que podem fazer toda a diferença. E eu comecei a entender, é tão claro na palavra, é tão bíblico, os benefícios estão tão explícitos, e a maneira está tão clara, eu escolher. Até eu não estou sentindo nada, minha boca não está formigando. Começa a falar, vai acontecer alguma coisa. É uma escolha, é mais racional do que você imagina. É tão racional quando o dia que você repetiu em português, Senhor Jesus, entra no meu coração, faz tudo novo. Você fez aquilo muito racional e muito baseado no teu livre-arbítrio. Por que você não pode fazer, Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo e ora no Espírito? Faz sentido? E eu comecei a experimentar aquilo, e aquele cara falou para mim assim, no final de tudo, na verdade falou para todo mundo, ele falou, eu desafio vocês, essa semana, vocês passarem 15 minutos orando no Espírito todos os dias. Duvido que semana que vem você não volta aqui mais forte. E eu falo uma coisa, eu lancei esse desafio nos outros 3 cultos, eu vou lançar isso hoje. Eu duvido se você não orar em línguas, no Espírito, 15 minutos por dia, a semana inteira, se domingo que vem se você não vai estar mais forte, se domingo que vem você não traz testemunhos, se domingo que vem você não experimentou coisas novas. E você pode falar, Theo, mas eu gostaria muito, mas eu não tenho isso. Hoje você vai ter. Ao longo dos últimos 3 cultos, das 8, das 11 e das 16, você põe todos juntos, 180 pessoas foram batizadas no Espírito Santo só hoje.
Se aconteceu no culto das 8, se aconteceu no culto das 11, por que não vai acontecer no culto das 19? Se você fala, Theo, eu quero isso. Talvez você fale assim, nem nasci de novo, eu nem chamei Jesus para entrar no meu coração. Hoje você vai ter a dose dupla, você vai fazer a dobradinha. Você vai se converter, você vai nascer de novo e você vai ser batizado no Espírito Santo. Talvez você fale assim, cara, eu preciso do batismo no Espírito Santo. Seja qual for a tua situação, se você quer o batismo no Espírito Santo com o novo nascimento ou só o batismo no Espírito Santo, se você é essa pessoa que você quer, levanta a mão onde você está. Só levanta a mão bem alto. Eu vou orar com você. Levanta bem alto, tá? Você que levantou, fica de pé. Fica de pé, fica de pé, bem alto. Nós tivemos pessoas sendo batizadas no Espírito Santo em todos os cultos. 180, somados 3 cultos. A gente tem já a equipe de ministração aqui na frente, estão vindo. E você que está de pé, sai da tua cadeira e vem aqui para frente. Eles vão ministrar a tua vida, eles vão orar por você. Você que é da equipe de ministração, eu preciso de ajuda, o pessoal do presbitério também, da liderança. Você que está vindo para pedir ministração, acha uma pessoa, fica na frente de alguém, Pode vir, vem para frente, Mantenha as luzes acesas, por favor. Venha para frente. Vem para frente. A gente não vai ter um para um, mas só que você fica atrás de alguém que está recebendo e a gente vai ter uma fila para ministração para você. Não começa a orar ainda, só espera o pessoal se posicionar. Não precisa começar a orar ainda não, só espera. Se você precisa de ministração, vem para frente. Se você precisa de ministração, vem para frente. Se você está no teu assento, eu vou pedir para você ficar de pé onde você estiver. A gente vai orar para a gente terminar o culto. E a gente vai fazer o seguinte: nós vamos orar para terminar o culto e nós vamos continuar com a adoração. E enquanto existe adoração, vai ter ministração aqui. Você que está na frente para pedir oração, não vai embora até você receber oração. A gente vai orar por todo mundo hoje. Todo mundo que quiser oração vai ter oração hoje. Mas para aqueles que já são baseados no Espírito Santo e estão dizendo sim ao meu desafio de pelo menos 15 minutos por dia, nós vamos terminar hoje o culto e nós vamos liberar vocês. Depois nós vamos liberar a banda e a gente vai continuar vendo o Espírito Santo agir. Erga suas mãos para o alto onde você estiver, bem alto, repita comigo: Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. O Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e para sempre. Jesus, o Senhor falou que era melhor que o Senhor fosse para que o Espírito Santo viesse. Então hoje, Jesus, nos batiza com o Espírito Santo. Nos batiza agora com o batismo do Espírito Santo. Nós queremos fluir com a linguagem espiritual de oração. Queremos nos edificar no Espírito. Então sela as tuas palavras nos nossos corações hoje à noite. Em nome de Jesus, nos abençoe e nós cremos por experiências novas. Em nome de Jesus, amém. Vai na paz, na proteção de Deus. Você que recebeu, você que está na frente, fica aqui, a gente vai orar por você.